Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação! Vamos dar continuidade a essa aula de ética e relações interpessoais. A aula de ética e relações interpessoais. Aula magna, aula das aulas, aula Nobel de ética e relações interpessoais com a nossa temática de hoje. Aplicações do Código de Conduta de natureza social, financeira e contábil. Vamos continuar nessa temática, agora abordando o uso de ativos da organização. Nesse exato momento, por exemplo, as pessoas que estão transmitindo essa aula para vocês estão usando ativos da organização, computadores, câmeras, eu estou utilizando um microfone, lousa digital, como deve ser essa relação com os ativos. Primeiro, deixar bem claro o que é ativo. O ativo corresponde aos bens e direitos que uma empresa possui e que pode ser convertido em dinheiro. Por exemplo, esse microfone que eu estou utilizando, ele é um ativo da empresa, ele é um bem e ele tem um valor. Se a empresa quiser vender esse microfone para alguém, ela pode cobrar um preço que seja justo, a pessoa vai comprar e esse dinheiro vai para a empresa. Então, é tudo que pode ser transformado em dinheiro, tudo que tenha valor numa empresa, tá bom? Os ativos identificam também onde os recursos da empresa foram aplicados. Por exemplo, aplicações financeiras, contas a receber, são ativos da empresa. Você ainda não recebeu o dinheiro de alguns clientes, mas esse dinheiro vai chegar. Você já pode colocar essa previsão, contas a receber, no seu balanço da empresa, não é? Dinheiro em caixa. Quanto dinheiro nós temos em caixa? O estoque de produtos. Tudo isso é ativo, tudo isso vale dinheiro. Turma, é importante que a empresa possua regulamentos ou manuais de procedimentos específicos. Por exemplo, uma empresa que tem um depósito tem que ter um manual de controle dos estoques. O meu pai, durante muito tempo, trabalhou em algumas empresas justamente no controle dos estoques. Ele trabalhava em empresas automobilísticas e uma pessoa ia fazer uma pintura nova de um carro. Precisava de uma lixa. Com essa lixa, a pessoa, ia lixando a parte amassada para depois colocar uma massa. Bom, o meu pai controlava as lixas. A pessoa chegava, para a pessoa pedir uma lixa nova no estoque do meu pai, que o meu pai cuidava, tinha que mostrar a antiga. E então, se o pai visse que ainda dava para usar a lixa, ele falava, olha, ainda dá para usar essa lixa. Está pedindo uma nova, mas dá para usar. Não, não dá não. Dá sim, eu não vou autorizar. Se não tiver esse controle, a pessoa vai pegando o produto do estoque. Ah, vou pegar copo descartável porque está faltando. Eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo e vai acabando e a empresa tem prejuízo. Então, o manual de controle do estoque é importante. O manual de utilização e responsabilidade pelo uso de equipamentos. Você usa o notebook da empresa, o computador da empresa, você tem uma responsabilidade, certo? De não danificar o produto, não comer próximo a ele, tomar um café, um lanche, etc., por exemplo, tá bom? Esse manual de controle, de condutas específicas em relação aos ativos, eles vão evitar também que colaboradores e terceiros utilizem os ativos de modo informal, não é? Todo mundo tem acesso ao depósito da empresa. Todo mundo pega copo descartável no depósito da empresa. Todo mundo, a pessoa usa o computador na empresa, aí sem avisar o dono, pega o notebook, bota na mochila e leva para casa. Eu não vou terminar meu trabalho. Você não pode levar o notebook da empresa para sua casa, a não ser que tenha uma autorização específica, certo? É um bem da empresa que possui, inclusive, informações sigilosas da empresa. Você não pode, por exemplo, levar resma de papel do estoque da empresa para usar em sua casa. Vou usar essa resma aqui porque eu tenho uma impressora
e vou usar essa impressora. Não pode, isso é errado. Então, o Código de Conduta tem que prever o uso de ativos da organização. Outra coisa importante que acontece muito, infelizmente, é pagamentos ou recebimentos questionáveis de presentes e favorecimentos. Turma, São José do Peixe, abraço carinhoso, digito executável DE, maravilha. Turma, o fato de um funcionário receber uma quantia em dinheiro ou um presente no decorrer do desempenho das suas funções em que pode beneficiar o doador, pode ser uma atitude ilegal ou inadequada. Exemplo. Bom, você está numa empresa e alguém da equipe de vendas, um vendedor, que tem parte do seu salário proporcional às vendas, às comissões, de repente você vê esse vendedor dando um presente para a telefonista. Qual será a razão dele ter dado um presente para a telefonista? Ela direcionou para ele os melhores clientes, prejudicando outros componentes da equipe? Será que foi isso que aconteceu? Certo? A telefonista, ela é a primeira a atender os clientes e ela vai direcionando as vendas para os vendedores, e sempre que era um grande cliente, um bom cliente, ela dava, ela transferia a ligação para esse vendedor específico que ficou muito, recebeu muito dinheiro. É atitude antiética. Ela teria que distribuir, as ligações de modo justo para todos. Ela distribuiu para um e recebeu dinheiro por isso. Isso é tem que ter muito cuidado com esse favorecimento interno. Outra coisa, um trocador, um comprador, recebe presente de um fornecedor. Se você comprar na minha empresa o estoque de material de expedientes para a sua empresa, eu vou lhe dar um presente. Aí dá um iPhone para a pessoa que comprou, o comprador. Fica só entre nós. Aí dá um notebook. Percebe? Então, acontece muito isso. Isso é antiético. Esses presentes são antiéticos. Ou uma pessoa, um funcionário que oferta dinheiro para o funcionário público para agilizar uma documentação, subornar. A empresa, no seu código de conduta, ele deve definir os comportamentos que são aceitáveis e aqueles que são inaceitáveis. Jamais, querido aluno, no exercício da sua profissão de técnico em informática, jamais aceite presentes para favorecer os outros. Isso é antiético e você pode se prejudicar dentro da empresa e dentro do mercado de trabalho. Seu nome pode ficar sujo. Conflito de interesses, que eu falei lá no começo da aula. O que é conflito de interesses, turma? Olha só. Quando questões diversas, por exemplo, profissionais, financeiras, familiares, políticas ou pessoais, podem interferir no julgamento das pessoas. É a famosa interrogação que surge na cabeça de alguém, a dúvida. O que fazer? Vejam bem. Você é sócio de uma empresa e você possui investimentos numa empresa concorrente. Aí você está nessa empresa, na sua empresa em que você é sócio, vocês estão analisando a abertura de uma nova filial próxima àquela filial concorrente. Então, pedem a sua opinião, devemos ou não abrir uma filial da nossa empresa próxima ao concorrente? Você está num conflito de interesses, porque você também é sócio do concorrente, ou tem investimento. Então você vai dizer, sim, vamos disputar o mercado local com essa empresa, sendo que você vai se prejudicar?
Porque se abrir uma filial daqui, pode ser que o faturamento dessa concorrente caia, da concorrente da qual você é sócio. É um caso claro de conflito de interesses. Você não pode deliberar. Você tem que abrir mão de uma das duas partes para poder deliberar. Outra coisa, profissional que possui informações confidenciais e estratégicas da empresa e possui a empresa do mesmo segmento. A mesma lógica. Eu sou sócio da empresa A e da empresa B. Eu sei que essa empresa A está tendo dificuldades no pagamento de fornecedores. Eu levo essa informação privilegiada para os meus companheiros da empresa B. Olha, eles estão com dificuldade de pagar. E vice-versa. Problema sério. Conflito de interesses. A empresa deve definir no seu código qual deve ser o procedimento em caso de conflito de interesses. Continuando, informações privilegiadas. Já foi abordado aqui, nesse tópico, as informações privilegiadas, elas estão relacionadas ao conflito de interesses. As empresas devem possuir formas de proibir que pessoas que possuem informações privilegiadas divulguem para o mercado. Mais uma vez, utilizando o exemplo do documentário que eu assisti em casa antes de vir ao Canal Educação. O Fire Festival, ele teve um problema de organização impressionante. Mas ele teve também um problema de informações privilegiadas que foram vazadas. Alguém da organização estava abastecendo um site que havia sido criado para difamar o festival, difamar os organizadores. Esse site, a gente via no documentário, pessoas falando, esse site colocava informações e fotografias que só quem estava na organização sabia. Havia uma garganta profunda, havia alguém que estava dando informações privilegiadas da empresa para o mercado. Mas também pode acontecer assim, ó, o insider trading. O que é o insider trading? É o uso de informações privilegiadas para obter lucros e vantagens no mercado financeiro. Acompanha comigo, ó. Uma pessoa com informações privilegiadas, certo? Ele divulga para os seus familiares que os resultados de determinada empresa serão excelentes. Então, eu digo, ó, comprem ações hoje, que amanhã essas ações vão aumentar de valor. Sabe por quê? Porque eles vão divulgar resultados excelentes na empresa. Continuando, olha só. Doações. Aqui vai o exemplo que eu falei agora há pouco do Henry Ford, não é? Vale esse exemplo. Ó, você tem que ter uma política de doação, certo? E sempre deve considerar os sócios da empresa, certo? Na doação para a política, doação de patrimônio, doações a instituições de caridade. Você tem que levar em consideração os sócios. E o Código de Conduta tem que prever, certo? Como serão as doações da empresa, tá bom? Gente linda, Cajazeiras, Francisco Aires, Juazeiro do Piauí, Monte Alegre, São Gonçalo, São José do Peixe, Jatobá, Bonfim do Piauí. Gente linda, o Rafael Henrique de Francisco Aires, Maria Eduarda de Aroazes do Piauí, Ézile de Fátima, de Cristalândia, também a Noemi de Cristalândia, abraço carinhoso também para a Juana Alves de Francisco Aires, Gabriele Nunes e o Digito Executável de São José do Peixe. Turma, outro ponto interessante, whistleblower ou delator. Whistle é apito. O que é o delator? O delator é uma pessoa que vai informar as instâncias competentes, atividades ilegais ou imorais ou desvios de conduta por parte de partes relacionadas com a organização e que tenham potencial de afetá-la. Ou seja, no corpo, todo o corpo de funcionários, por exemplo, ou uma parte da direção da empresa, tem conhecimento que a empresa está fraudando a Previdência.
E isso pode gerar, né, um atrito sério com a lei, com a justiça. O que vai acontecer? Vai acontecer que, certo? Todo mundo pode se calar ou alguém pode soar o apito e informar às pessoas da organização, órgãos reguladores, imprensa ou entidades públicas que a empresa está fraudando a Previdência, o rombo é enorme, pessoas estão sendo prejudicadas. Esse é o delator. Ele vai delatar uma atividade ilegal da empresa. Boa parte dos países tem legislação que protegem o delator, impedindo que, por exemplo, o empregador ele persiga o empregado no caso de denúncia, né, por violação da lei. Mas o Brasil ainda não tem uma legislação que proteja o delator. Olha só, prevenção e tratamento de fraudes. Turma, fraude é a ação de uma ou mais pessoas, colaborador, membro da administração ou da governança, que envolve o quê? Dolo, ou seja, um roubo, um crime, para obter vantagem ilegal ou injusta. O que é uma fraude? Fraude é um roubo, é roubar a empresa, tá bom? Pode ser um furto, você rouba um computador da empresa, uma apropriação indébita, você recebeu, por exemplo, você vai viajar em nome da empresa, você recebeu R$2.000 para gastar na viagem, e você, tudo que gastar, você tem que comprovar com notas fiscais. Na viagem, você gastou apenas 800, deveria devolver 1.200. Mas aí o que acontece? Você vai em busca de notas frias, que cubram esse valor de 1.200 para fechar os 2.000. Você não devolvendo, não reembolsando à empresa o dinheiro que você não gastou, é uma apropriação indébita. Desvio financeiro, desviar dinheiro da empresa. Sabotagem, desperdício voluntário, desperdiçar alimentos para fazer uma compra inflacionada. Ou seja, você vai acabar com o estoque, por exemplo, de café da sua empresa, um desperdício voluntário, você orienta alguma pessoa que faz o café, pode botar o café forte, pode gastar o pó. Por quê? Porque você já está sabendo que a sua próxima compra ela vai se utilizar uma nota fria, você vai pagar X valor, mas vai fazer de conta que pagou tanto, uma compra alta e vai roubar dinheiro da empresa. Em vez de pagar R$5 por um pacote de café, você vai pagar 10, utilizando uma nota de 5. Olha só a complexidade de um roubo. A empresa, para evitar fraudes, ela deve abordar procedimentos, formas de controle e penalidades. Ou seja, a empresa deve deixar bem claro, por exemplo, uma política de viagens. Se você recebeu 200 e só gastou 2.000, só gastou 800, os 1.200 têm que voltar. Uma política de uso de ativos, de alimentos e assim por diante, evitando a fraude, tá bom? Atividades políticas. Turma, o ser humano é um ser político. E nós temos direito de participar da política, mas é importante que saibamos separar, tá bom? Atividades políticas das atividades das empresas. E o Código de Conduta, ele deve deixar bem claro essa postura em relação a atividades políticas, está bom? Você pode participar da política de um partido político, mas não pode envolver a sua empresa. E olha que interessante, não é? Aquele episódio que eu contei para vocês de um grupo de empresários que está, não é, que está divulgando um apoio a um possível golpe de Estado caso um candidato ao presidente não vença. Eles estão misturando a atividade da empresa com a atividade política. Eles não estão pensando no pai de família que é o cozinheiro do seu restaurante, que é o faxineiro da sua loja, o vendedor da sua loja. Eles não estão pensando nessas pessoas que podem ser prejudicadas se a sua empresa feche ou se o dono, ao ser preso, tenha que alienar patrimônio para pagar dívidas. Não estão pensando nisso. E por não pensarem, podem prejudicar muita gente. Então, muito cuidado, tá bom?
quando você mistura política com negócios, tá certo? Nepotismo. Turma, nepotismo é um problema sério no Brasil. O que é nepotismo? Nepotismo, o termo surgiu por causa de regalias, luxos, que os sobrinhos dos papas medievais recebiam. Sobrinho, em latim, é nepo. Nepotismo, né? O sobrinho do Papa, o Papa não pode ter filhos, teoricamente, não é? Não pode casar, então os sobrinhos acabam exercendo a função de filhos e recebendo regalias. O nepotismo é um problema sério no Brasil. Por quê? Porque nós temos pessoas qualificadas que não conseguem subir nas empresas porque há parentes da empresa que são favorecidos, chegam aos cargos sem merecer, ó. Favorecimento de parentes, amigos ou pessoas próximas, em vez de pessoas mais qualificadas. Turma, esse é o maior problema do Brasil. Não é a corrupção o problema do Brasil, é esse favorecimento de pessoas, o nepotismo. O Brasil é um país que insiste em não colocar os seus melhores quadros na direção de organizações públicas ou privadas. Você tenta subir numa empresa e você não chega à presidência porque lá vai ser colocado o filho do dono ou o cunhado do dono, que não tem a mesma qualidade de você. Em termos públicos, da mesma forma, presidente de esquerda ou presidente de direita, ambos cometem os mesmos erros, governo de esquerda ou de direita. Quando vai colocar ministro da Educação, ministro da Saúde, do Trabalho, eles não colocam os melhores que nós temos, colocam apadrinhados. Ah, eu venci, eu prometi o Ministério da Educação para fulano, para tal partido, Ministério de Trabalho para tal partido, tal estatal. Isso acontece com esquerda e direita no Brasil. É o nosso grande problema. E nós temos muita gente boa. O que deveria acontecer, o próximo presidente que fosse eleito, independente de A ou B, ele deveria, dias antes de assumir o seu mandato, ele deveria fazer um passeio pela esplanada dos ministérios. Foi eleito em outubro, seja lá quem for. Faça um passeio. Está me assistindo aqui? Você que é candidato a presidente, claro que não está assistindo. Olha só. Você venceu a eleição? Faça um passeio pela esplanada dos ministérios. E você entre no Ministério da Educação e pergunte ao corpo técnico, quem é o bom aqui? Quem é o bom? Quem é o cara que se garante? Aí você coloca esse povo que é bom para ser ministro da Educação e assessores. Aí você desce e você vai lá para o Ministério de Saúde e pergunta, quem é o bom? Quem é o bom aqui? Quem é o melhor? Eu quero o melhor. Esse aqui, ele vai ser meu ministro. Se você fizer isso, colocar os melhores, você vai ver como o seu governo, o país vai crescer. Mas se você não fizer esse passeio pela esplanada dos ministérios, buscando os melhores quadros que nós temos, que estão lá e não crescem, porque o apadrinhado vai subir a escada, né? O empreiteiro vai virar ministro da Educação, por exemplo. Se não fizer isso, o governo todos se parecem uns com os outros. O Brasil não cresce. Esse é o nosso problema do Brasil. Nós nunca colocamos os melhores para estarem em posições estratégicas do país. Nunca. Quem quase chegou a isso foi somente um presidente, Juscelino Kubitschek. Ele fez justamente isso, o insulismo burocrático. Ele buscou os melhores técnicos em cada ministério e formou o seu governo. E você pode ver como o país cresceu naquela época, né? Nossa, temos pouco tempo para falar de algumas coisas, mas claro, o interessa nossas atividades daqui a pouco. Também previsão com o meio ambiente, como a empresa deve agir em relação ao meio ambiente, a discriminação no trabalho, o Código de Conduta, ele tem que prever, certo? O que fazer em casos de discriminação do trabalho, assédio moral ou sexual. A empresa não pode se omitir.
Quando a empresa se omite num caso de assédio moral, por exemplo, ela pode criar problemas com a legislação trabalhista e criminal. Um exemplo aqui, ó, de assédio moral. Aqui no Código de Ética do Itaú Unibanco, ó. É inaceitável praticar ou tolerar assédios moral e sexual que provocam danos à integridade pessoal daqueles que se tornam alvos e trazem consequências legais e nocivas ao ambiente de trabalho. É inaceitável. A empresa tem que se posicionar com relação a isso, com relação à segurança do trabalho também, tá bom? A empresa deve se posicionar. E o uso de álcool e drogas. O efeito do álcool passa. O acidente de trabalho, ele fica, não é? Mais uma vez, olha só o que diz o Código de Ética do Itaú Unibanco com relação ao uso de álcool. É inaceitável agir de maneira inadequada em confraternizações e comemorações internas, viagens, festas e demais eventos da empresa, ó, quando for evento da empresa, bem como abusar do uso de bebidas alcoólicas para não prejudicar os relacionamentos e o bom ambiente profissional. Você não pode chegar na sua empresa embriagado ou sob efeito de drogas. E a empresa tem que ter coragem de abordar esse assunto. A empresa tem que ter coragem de falar que isso é errado. Mais uma vez, também, olha só, relações com a comunidade. Já expliquei esse slide. A empresa tem que ter uma relação com a comunidade local, a comunidade externa, não é? Como o Ceará tem a relação com a comunidade do canal. Isso é responsabilidade social. Aqui nossas referências. E agora vamos à parte boa, a parte das nossas atividades. Vamos praticar um pouco. Olha só, turma, vamos fazer algumas questões, tá bom? Nesse período da aula, são questões para assimilar o conteúdo. Gente linda, de Cajazeiras, Francisco Aires, Monte Alegre, São Gonçalo, São José do Peixe, Bonfim do Piauí, Jatobá, São José, já falei, Aroazes, o povo de Cristalândia, o povo lindo desses lugares maravilhosos, desses polos lindos do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro, turma. Olha só, a pergunta é, toda pergunta, turma, tem o enunciado, toda pergunta tem um comando, aliás, nem é pergunta o nome certo, é item, e todo item tem alternativas. Das alternativas, uma é verdadeira, é chamado de gabarito. As demais são falsas, são chamadas de distratores, porque servem para distrair. O comando desse item fala o seguinte, ó, qual implantação do Código de Conduta Empresarial foi descrito no texto? Então, vou ler esse texto, e esse texto vai me indicar qual é a área de implantação do Código de Conduta a que ele se refere. Vamos tentar? Vem comigo, olha só, lindos, maravilhosos. Bom, é importante a empresa possuir regulamentos ou manuais de procedimentos específicos, como Manual de Controle dos Estoques, Manual de Utilização e Responsabilidade por Equipamentos e outros, etc. Assim, pode evitar que colaboradores e terceiros utilizem esses ativos de modo informal. Exemplo, levando resmas de papel do estoque da empresa para uso pessoal em casa. O comando da pergunta é o seguinte: nós aqui descrevemos segurança do trabalho,
uso de ativos da organização, whistleblower ou delator, ou nepotismo. Vejam bem, aqui fala o seguinte, ó, palavras-chave: utilização de equipamentos e outros, controle dos estoques, e dá como exemplo resmas de papel do estoque da empresa. Ora, equipamentos, estoque, resma de papel que pertence ao estoque. Tudo isso aí é um ativo da empresa. O que são ativos? São os bens que uma empresa possui, certo? Que podem se transformar em dinheiro. Então, essa primeira questão só pode ser a letra B. Uso de ativos da organização Esperantina, falando que a aula está sendo muito boa. Obrigado, Esperantina! Maravilha, maravilha! Abraço carinhoso, turma. Uso de ativos, uso de bens da organização. A empresa tem que prever essa questão do uso de bem no seu código de conduta. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Segunda, veja bem. Mesmo comando. Qual implantação do Código de Conduta Empresarial vai ser descrita no enunciado desse item? Vou ler para vocês, ó. Área destinada a prevenir o quê? Acidentes e doenças ocupacionais dentro do ambiente de trabalho, buscando entender como acontecem e, claro, os passos para prevenir. Nós estamos aqui falando sobre o whistleblower ou delator. Nós estamos falando sobre o meio ambiente, segurança do trabalho ou nepotismo. Letra A, B, C ou D. Tenta responder aí em casa. Vou marcar com marca-texto, olha só. Palavras-chave, tá bom? Vou marcar com marca-texto, palavras-chave. Vem comigo, olha só. Prevenir acidentes. Prevenir doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. Buscando entender como acontece e como prevenir esses acidentes e doenças ocupacionais. Nós estamos aqui nos referindo, isso mesmo, Cajazeiras do Piauí, dando aquele show. Cajazeiras do Piauí, exatamente. Isso aqui é segurança do trabalho, prevenir acidentes e doenças ocupacionais. O que são doenças ocupacionais? Doenças que você adquire na sua ocupação, no seu serviço. Por exemplo, pessoas que usam muito notebook e computador nas empresas podem desenvolver lesão por esforço repetitivo. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota. E que nota é essa? É aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Terceira. A terceira também está relacionado à implantação do Código de Conduta Empresarial. Então, vamos voltar
alguns slides e eu vou fazer uma passagem geral de novo sobre essas etapas para que você possa ter uma ideia de quais são e poder responder. Olha só, nós falamos de demonstrativos de natureza social e ambiental, falamos sobre balanço social, aqui são áreas de aplicação, ó, balanço social, operações com partes relacionadas, uso de ativos da organização, como deve ser esse uso de ativos dentro da organização, para evitar, por exemplo, fraudes, roubo, recebimento de presentes e favorecimentos, conflito de interesses, como a empresa deve agir quando há notoriamente conflito de interesses, por exemplo, entre os sócios da empresa, é sócio da sua empresa e também tem participação numa empresa concorrente. Informações privilegiadas, o que fazer com pessoas que vazam informações privilegiadas, doações, os delatores ou whistleblower, prevenção e tratamento de fraudes, atividades políticas, todos esses são assuntos que o Código de Conduta tem que ter uma palavra, uma orientação e uma punição em caso de infração. Nepotismo, meio ambiente, discriminação no ambiente de trabalho, exploração do trabalho adulto ou infantil e assédio moral ou sexual, segurança no trabalho e o uso de álcool e drogas, e as relações com a comunidade. Então, nessa terceiro item, vou ler mais um texto, e na leitura desse texto, a gente vai tentar identificar qual a área de implantação do Código de Conduta está sendo descrita. Vem comigo. Ó. É caracterizado quando há favorecimento de parentes, amigos ou pessoas próximas, em vez de pessoas mais qualificadas ou que estão mais adequadas ao perfil do cargo. É o que eu falei agora há pouco. João é um excelente funcionário. João é uma pessoa qualificada. João é inteligente. João é capaz. Mas ele não vai ser o gestor da empresa, porque o filho do dono vai ser indicado para ser o gestor, mesmo sem ter capacidade. Sua única qualificação é ser filho do dono. Isso é o quê, turma? Isso é whistleblower ou delator. Isto é meio ambiente, conflito de interesses ou nepotismo. É o problema do Brasil. Exatamente, meu povo lindo de Cajazeiras do Piauí. Esse é o problema do nosso país. Nós não colocamos as pessoas mais qualificadas, nunca colocamos os nossos melhores quadros para serem, olha só, para serem aqueles que vão estar em posições estratégicas. É sim nepotismo. Vem da palavra nepo, que quer dizer sobrinho. O Papa não tinha filhos, então quem fazia a festa com a fortuna da igreja eram os sobrinhos. Sobrinhos eram indicados para serem, não é, administradores dos bens da igreja. E por aí vai, não vamos entrar na questão da história da igreja, nem, até porque não podemos ser injustos de avaliarmos atos do passado da igreja com critérios do presente, não é? Naquele tempo isso era muito comum, muita gente fazia, tá bom? Nepotismo, Cajazeiras!
Vou colocar Cajazeiras aqui, ó. Cajazeiras! Né, gente? Ó, favorecimento em vez da qualificação. O Brasil é um país aristocrata. Tem uma classe de brasileiros que se acham melhores que as outras. E eles vão sempre ocupar as grandes posições de chefia. É só olhar para a sua cidade. O prefeito da sua cidade hoje é filho de um ex-prefeito. O juiz da sua cidade é filho de um ex-juiz. E assim por diante, um vereador, certo? O avô já foi vereador. As mesmas famílias comandam o Brasil há muito tempo. O Brasil não é um país meritocrata. Esqueçam, o Brasil não é meritocrata. O Brasil é aristocrata. Nem sempre o mérito conta, mas sim o teu sobrenome. Para você que acertou, aquele 10. Com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Vamos agora para mais um item. Também é o mesmo comando dos itens anteriores, certo? Qual aplicação de natureza social, financeira e contábil do Código de Conduta Empresarial está descrita ou relacionada no texto, não é? Então, eu vou ler o texto daqui a pouco e você vai responder se esse texto está falando sobre segurança do trabalho, se ele está falando sobre o meio ambiente, sobre o whistleblower, delator, ou nepotismo. Então, vem comigo, tá bom? Vou ler aqui. Brasil Econômico, 6 de outubro de 2020. Aqui tem o link da notícia. Então, vamos lá. Um operador de máquina teve a sua mão direita amputada após um acidente ocorrido durante a limpeza de uma máquina laminadora de soja, de acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, TRT5 da Bahia, que fica localizado em Salvador. O funcionário, por ordem da Justiça, ele será indenizado no valor total de R$300 mil. Ou seja, olha só, ele teve, gente, a mão direita amputada, cortada, após um acidente ocorrido numa máquina laminadora, certo? De soja. A sua mão direita foi cortada. Então, esse funcionário vai receber R$300 mil, eu já recebeu em 2020, 200 mil por danos morais e 100 mil por danos estéticos, não é? A pessoa com a mão amputada, ela tinha sua mão e está sem menos uma mão, não é? Isso é uma questão estética complicada. Segundo o relato do trabalhador, olha só o que diz, ó. A sua mão, a sua mão direita foi prensada e esmagada pela máquina enquanto ele tentava limpar o equipamento. Olha só, ele tentava limpar o equipamento e a sua mão foi esmagada, certo, pela máquina. Após ter a mão esmagada, o operador de máquina foi encaminhado ao hospital, onde passou por uma cirurgia para amputar a mão acidentada. Então, na realidade, a máquina não cortou a sua mão, ela esmagou a sua mão, e a única forma que foi vista era a amputação. A amputação foi no hospital. Isso aqui é claramente o quê? É claramente um
acidente no trabalho. Acidente de trabalho é responsabilidade da empresa, a não ser que o trabalhador não estivesse utilizando equipamentos de proteção individual, os EPIs. Alguns trabalhadores perdem indenizações porque eles não estavam utilizando EPI. Então, qual é a área que trabalha com acidente de trabalho? É a segurança no trabalho, é o meio ambiente, o whistleblower, ou delator, ou nepotismo. É a letra A, B, C ou D. Vamos ver aí. Cajazeiras, Francisco Aires, Monte Alegre, São Gonçalo, Esperantina. Letra A. Cajazeiras diz que é letra A. Cajazeiras diz que é segurança no trabalho. Será que é segurança no trabalho? Será que é segurança no trabalho? Dou-lhe uma. Será? Dou-lhe duas. Atenção! Segurança no trabalho, exatamente, né? Segurança no trabalho vai abordar justamente isso. O acidente de trabalho e também a doença ocupacional. Quando essas duas situações acontecem na empresa, a segurança do trabalho vai entrar, primeiro, investigando as causas do ocorrido, do acidente ou da doença ocupacional, e logo em seguida, como prevenir. Então a resposta é letra A. Cajazeiras do Piauí acertou, e para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Quinto item, vamos lá. Mais uma vez, é o mesmo comando. Qual aplicação está relacionada no texto? Então, eu vou ler mais uma vez um texto e você vai dizer que se ele está relacionado a segurança no trabalho, ao meio ambiente, assédio moral ou sexual, uso de álcool ou drogas, certo? Então, em qual dessas áreas a qual dessas áreas o texto está se referindo? Vamos lá, vamos ler juntos. Agência Brasil, 9 de novembro de 2021. A notícia quentinha, há menos de um ano atrás. Bom, a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Núcleo Nova Iguaçu, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, nossa, um nome gigantesco para um órgão público, Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva, Núcleo Nova Iguaçu, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, obteve, na última sexta-feira, 5 de novembro de 2021, decisão da Justiça para interditar a empresa Dexco, que anteriormente era chamada de Duratex S.A., localizada no Distrito Industrial de Queimados, Baixada Fluminense, pelo lançamento de resíduos industriais no sistema hídrico do Rio Guandu. Então, vamos logo marcar algumas palavras-chave, tá bom? Então, vem comigo, ó. Antes de continuar. Ó, essa empresa aqui, ela foi interditada por uma decisão da Justiça. Por quê? Porque ela lança resíduos industriais no sistema hídrico do Rio Guandu. Ela polui o rio, né? Lança lixo, poluição no rio. Vamos lá, continuando. A decisão da segunda vara civil da comarca de Queimados determina também
a adequação do armazenamento e manuseio de todo o material que se encontra a céu aberto nas dependências da empresa. O caso é mais grave ainda. Em um prazo de 24 horas, a partir da notificação judicial. A multa diária estipulada é de 10 mil para o descumprimento de cada uma das medidas. Então, olha só, além de ter sido interditada, a empresa ela deve adequar o armazenamento do seu material. Por quê? Porque o que dá a entender pela notícia, fazendo um exercício de interpretação de texto, é que ela deixava o lixo a céu aberto dentro da empresa. Um lixo que pode ser tóxico para funcionários também e para o meio ambiente. E se a empresa não cumprir essa determinação judicial num prazo de 24 horas, multa diária de 10 mil reais. Esse texto ele está relacionado à segurança no trabalho, ao meio ambiente, a assédio moral ou sexual, uso de álcool ou drogas. Então, olha só, Cajazeiras, Francisco Aires, Monte Alegre, São Gonçalo, Bonfim do Piauí, Aroazes, São José do Peixe, São Francisco do Piauí, gente linda, maravilhosa. Qual é a resposta? Atenção, dou-lhe uma, atenção, dou-lhe duas, atenção, meio ambiente. Exatamente, turma, aqui estamos falando de uma questão ambiental, poluição do meio ambiente. Para você que acertou, eu só posso dar uma nota, e é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode continuar. Bom, também relacionado à aplicação de natureza social, financeira e contábil, certo? Vamos ver se esse texto fala de discriminação, fala de assédio moral e sexual, relações com a comunidade, uso de álcool e drogas. Vou ler o texto. Vem comigo, olha só. BuzzFeed é a empresa, né, de comunicação que traz esse relato, o relato da Simone, 29 anos, mulher. Vamos ver o que ela está relatando nesse depoimento. Era o meu primeiro emprego na área gráfica. E eu buscava dar o meu melhor. Era o primeiro emprego dela. Continuando. Meu chefe era uma pessoa muito generosa. E vendo o meu esforço, me ensinou muito. Comecei a me destacar dentro da empresa, o que atraiu os olhares do dono dela, ou seja, do dono da empresa. Então, veja bem, uma moça trabalhando na área gráfica, onde ela se formou, começa a se destacar na empresa, graças ao investimento do seu chefe e do seu esforço, sua competência, sua qualificação. Então, o dono da empresa era chefe do chefe dela. O dono da empresa, ele trabalhava ao lado da esposa, administrando a empresa. A esposa, frequentemente, ficava fora da empresa. Numa dessas ocasiões em que a esposa não estava na empresa, o dono me chamou para a sala dele e disse: vem aqui com o titio. A partir daí, sempre que podia, ele tentava me tocar e falar perto do meu ouvido. Pedi para os meus amigos que me ajudassem a encontrar um novo emprego. Assim que eu encontrei, pedi demissão para o meu chefe. E ele me perguntou o motivo. Eu contei sobre o assédio
e ele, muito triste, concedeu a demissão. Hoje, trabalho numa editora que trata os seus colaboradores de forma bastante humana. É um relato, um depoimento de discriminação, assédio moral e sexual, relações com a comunidade ou uso de álcool e drogas. Turma, está muito claro, não é? Um assédio sexual do dono da empresa. O chefe ficou muito triste, certo, com a demissão. Uma funcionária enorme, mas por causa do dono da empresa, ele teve que ser conivente com o pedido de demissão de uma grande funcionária. Então, olha só, assédio moral e sexual. Para você que acertou aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Turma, faltando 1 minuto para a aula acabar. Muito obrigado por quem esteve acompanhando essa aula desde o início até agora, turma. Hoje nós abrangemos basicamente 2 assuntos em nossa aula. Primeiro, a gente falou sobre público interno e público externo de uma empresa e como deve ser a conduta ética de cada um dos elementos, do público interno e do público externo. E em seguida, a gente falou sobre assuntos abordados, aplicações de natureza social, financeira e contábil do Código de Conduta, como, por exemplo, cumprimento das leis, pagamento de tributos, prevenção, tratamento de fraudes, operações com partes relacionadas, doações, política de negociação de ações da empresa, whistleblower, assédio moral, assédio sexual e assim por diante. Em nossa próxima aula, e ela está muito boa, eu estou muito contente em preparar essa aula. Nós vamos falar sobre sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente, resgatar aqueles conceitos que vimos em aulas anteriores e aprofundar desenvolvimento sustentável, ecoeficácia, ecoeficiência e assim por diante. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve!